mais do que um gênero musical. A bossa nova, ela fez história, ela marcou época em nosso país e ela é mundialmente conhecida. Luiz Carlos Manini, quando a gente fala de bossa nova, não o gênero, o estilo musical, mas esse movimento da bossa nova, quando que aconteceu? A bossa nova ela começa a se desenvolver aqui no Brasil a partir da década de 50, né? Então, quando a gente pensa no lançamento do primeiro disco do João Gilberto, quando a gente pensa no Vinícius de Moraes, no Toquinho, né, no Tom Jobim, então todo esse movimento desses artistas, ele vai se desenvolver a partir da década de 50. E é muito significativo, né, e aí é onde eu gosto da questão da história com a música, porque a hora que você entende o contexto, a música ela fica muito mais significativa. Né? A música acompanha a história. Exatamente. Ela é um retrato, ela é um produto e, óbvio, às vezes ela pode influenciar no próprio desenvolvimento da história. Uau! Né? Vamos pensar que o governo norte-americano promoveu praticamente um golpe de Estado na Nicarágua, né, torturando o pessoal encastelado num prédio com música alta o tempo inteiro. Então veja, né, a música também mudou a história. Mas vamos voltar para a bossa nova e pensar assim, ó, quando você diz que ela retrata a realidade, pensa no que a gente tinha no Brasil, década de 30, década de 40. Então, assim, começando a se industrializar, saindo do mundo rural, ainda vivendo muito, né, dessas dificuldades da transição. Então, você vai pegar alguns sambas, algumas músicas mais tradicionais daquele momento que retratam isso. Quando você chega na década de 50, pensa lá, segundo o governo do Getúlio Vargas, Petrobras, BNDES, governo do JK, né, construção de Brasília, industrialização se fortalecendo. Então o panorama já é outro, né? E lá no Rio de Janeiro, né, que até então era a capital do Brasil, você percebe assim, uma galera de classe média, né, querendo também expressar essa sua visão de mundo, que não é essa visão de mundo, visão de mundo sofrida. Era o cantinho que vinha até ali. Então assim, o cara pode estar na Rua Montenegro, lá em Copacabana, lá assistindo, olhando a moça passar na praia, compondo uma música, porque ele não tem uma outra grande preocupação. Então, assim, ela reflete um estrato social, ela reflete uma época, né? Ou eu lembro mesmo do Michel Teló falando, né? Quando falaram assim pra ele, mas porque o sertanejo não representa mais o campo. Ele falou assim, gente, mas o sertanejo da década de 60 era de um campo isolado, era de um campo com dificuldade de comunicação. É óbvio que o novo sertanejo agora vai refletir um campo urbanizado, com modernidade, tecnológico. Exatamente, muita coisa mudou. E eu acho maravilhoso porque o Luiz é um professor historiador, mas ele é um apaixonado pela música. A gente já gravou até um podcast falando sobre isso. A música e a história caminhando juntas, né? Isso é maravilhoso, Fabrício. E quando a gente fala, a gente tira então desse movimento bossa nova, quando a gente fala ela no ritmo, como a gente falou, ela é extremamente complexa, né? Extremamente complexa, né? Ela surge aí em meados de 50, né? Com essa mistura, justamente que ele falou, né? Com essa música do samba, com a união do jazz, né? Samba e jazz. A sofisticação do jazz, que é uma música norte-americana, né? Eu sei que o Frank Sinatra era um grande apaixonado pela bossa nova, e era assim, os gringos ouviam bossa nova fazendo, meu Deus, como que esse povo toca bossa nova? Como é que canta bossa nova, não é? E é um negócio interessante, porque daí você vai falar do Tom Jobim, né, fazendo o dueto com o Frank Sinatra. Maravilhoso. Né? Ou quando a gente pensa, vamos pensar assim, até alguém que está um pouquinho já mais fora disso, que é o Chico Buarque. Eu lembro de uma história muito engraçada. Que ele grava uma música que se chama O Último Blues, aí tem uma expressão que se chama Rádio Cabeça, que ele está falando da imaginação da personagem. O Talking Heads faz uma música chamada Radiohead e uma outra banda que tinha começado com um outro nome, ouve essa música e fala, poxa, isso é muito legal, a gente vai se chamar Radiohead. Adoro Radiohead! Aí você pensa assim, e de onde veio isso? Que do Brasil. Eu não sabia dessa história. Então assim, você vai pegando isso, ou pegar só uma outra história para ver como às vezes a gente desvaloriza o Brasil. Você acha que ele tem conteúdo ou não? Você acha que o bicho tem conteúdo ou não? Vai, conta. Mas, não, rapidinho. Tem uma filósofa americana,
né, a Angela Davis, famosíssima pelos estudos que ela faz sobre sexualidade, sobre questão de classe, de cor e tal. E ela acabou ficando muito aclamada, muito famosa nos últimos tempos, assim, e uma das vezes que ela veio aqui para o Brasil, foram lá querer autografar, tal, tudo, e ela falou assim, gente, vocês deviam ler a Lélia Gonzalez primeiro, porque eu aprendi tudo com ela, uma socióloga brasileira. Toma, mundo! Esse é o nosso Brasil, a gente exporta cultura. Quando a gente fala bossa nova como gênero musical, hoje em dia, Fabrício, tem alguém que canta bossa? Uma bossa atual? Então, hoje em dia, é isso que ele estava comentando, né? Ela, de repente, não tem... Não aqui no Brasil. Ela é muito valorizada lá fora, quando a gente viaja, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho gravações de bossa nova e tal, eu vejo que o público que absorve isso é o público estrangeiro, né? Maravilhoso! Gente, dia da bossa nova e a gente recebendo esses dois